Os 12 Cavaleiros de Ouro de Saint Seiya The Lost Canvas. Se você gosta de Cavaleiros do Zodíaco, já vai deixando aquele like maroto aí, aproveita, deixa um comentário e compartilha esse vídeo aqui para aquele seu amigo que gosta de Cavaleiros do Zodíaco e quer saber um pouco mais sobre o assunto. Xion de Ares. Aqui em Cavaleiros do Zodíaco The Lost Canvas, o Cavaleiro de Ouro de Ares, que é conhecido aí por ser o mestre do Mu de Ares. E assim, pra quem não sabe, o Xion de Ares, ele é da raça dos Muvianos, né? Que são aí uma espécie de humanoides um pouco diferente dos seres humanos comuns que ajudaram Atena a construir as 88 armaduras dos defensores de Atena. O Xion de Ares, ele tem como seu melhor amigo o Doku de Libra. E além de melhores amigos, eles dois foram os únicos sobreviventes aí da Guerra Santa de Atena contra Hades, né? E logo após aí o término da Guerra Santa, né, Atena deu uma tarefa muito importante para os sobreviventes da Guerra Santa, sendo o Xion de Ares se tornando o grande mestre do santuário para ele poder treinar, né, a nova geração de cavaleiros que estava por vir. E um outro detalhe muito importante que eu não vejo quase ninguém falando sobre o Xion de Ares é que ele foi aprendiz simplesmente do Hakurei de Altar, que foi aí um dos sobreviventes da Guerra Santa contra Hades, só que do século XVI, se tornando assim um cavaleiro lendário. E além de muito poderoso, o Xion de Ares, ele tinha a habilidade, o dom de consertar as armaduras dos cavaleiros. E olha só que interessante isso, ele aprendeu essa habilidade, pois ele quando era criança, ele gostava de ir em uma caverna que tinha ali umas armaduras danificadas. Ele gostava de aprender, né, sobre como consertar essas armaduras, trazendo elas de volta à vida. E assim, o Xion de Ares, ele se tornou um personagem muito importante, tanto ali em Saint Seiya The Lost Canvas, quanto em Cavaleiros do Zodíaco original. Quem não se lembra dele aí na saga de Hades? Rasgard de Touro. Aqui em Saint Seiya The Lost Canvas, o Cavaleiro de Ouro de Touro, durante a invasão de Hades ao santuário, é o Rasgard de Touro, que usa também a alcunha de Aldebaran de Touro, igual o nosso Aldebaran lá do Cavaleiros do Zodíaco original. E assim, ele usa o nome de Aldebaran, né? Porque Aldebaran é o nome da estrela alfa da constelação de Touro. E o Rasgard de Touro, ele é o Cavaleiro de Ouro que possui a maior força física dentre os 12 dourados. E além de ser um cavaleiro fortíssimo, ele também possui muita sabedoria e passa essa sabedoria adiante, tendo aí 3 discípulos, sendo Selinsa, Salo e Tanoe. E aqui em Cavaleiros do Zodíaco The Lost Canvas, o momento de maior destaque do Rasgard de Touro foi a sua luta contra o espectro Cagarro de Bennu, que aquela luta, galera, foi simplesmente incrível. E assim, essa luta aí deixou o Rasgard bem ferido, né? Porque foi uma luta bem difícil para ele. E aí o que acontece? O Hades, ele envia mais tropas de espectros para invadirem o santuário. Só que aí o Rasgard de Touro, ao invés de recuar e cuidar dos seus ferimentos, não. Ele simplesmente decide ali lutar contra esses espectros que estão invadindo o santuário. Pra vocês verem que o cara é brabo demais. E aí, o Rasgard de Touro, ele acaba lutando ali contra o Kill de Durahan e o Wimber de Morcego. Porém, né, o que acontece? Ele acaba vencendo, né, os espectros de Hades, só que como ele estava muito ferido ali da sua luta que ele teve contra o Cagarro de Bennu, ele acaba simplesmente indo jogar no Vasco por conta dessa luta, né? Então assim, apesar de ele ter derrotado esses 2 espectros, infelizmente, ele vai jogar no Vasco, galera. A história dos irmãos gêmeos aqui da constelação de Gêmeos é muito interessante, pois eles nasceram sob a estrela, né, de Gêmeos. Novidade, né? Mas enfim, eles, como sendo irmãos gêmeos, eles nasceram e foram criados ali no santuário. E também foram treinados ali dentro do santuário. Só que assim, o Aspros de Gêmeos, ele sempre foi visto como sendo o irmão bonzinho, o irmão talentoso, né? Que ele que seria o Cavaleiro de Gêmeos, que tipo assim, como se ele fosse o escolhido, sabe? O melhor. Sabe aquele filho
preferidinho da mamãe? Então, esse era o Aspros de Gêmeos. Já o Défteros, bom, o Défteros é como se fosse a ovelha negra, né? Porque assim, o Défteros parece que ele nasceu sobre a estrela maligna do lado de Gêmeos. E aí todo mundo meio que esculachava ele e tratava ele mal, né? Meio que dizendo que ele nasceu sobre a estrela da catástrofe. E aí, por conta disso, diziam que ele simplesmente era indigno, que ele não prestava, que ele não era bom. E olha só, ele foi forçado a usar uma máscara de ferro para simplesmente ocultar a sua existência do mundo. Pra vocês verem que ele simplesmente foi tratado como se fosse o irmão indesejado. E aí ele acaba sendo rejeitado por todo o santuário, menos pelo seu irmão Aspros. Ali entre os dois, né, o Aspros, ele sempre defendia o seu irmão Défteros. Então assim, parece que entre os dois irmãos existia assim aquele amor fraternal, né, aquela coisa de irmão mesmo. E assim, o Aspros, ele acabou sim se tornando o Cavaleiro de Ouro de Gêmeos. E após um tempo aí dele se tornar, né, o Cavaleiro de Ouro de Gêmeos, o grande mestre do santuário, ele decide que ele vai tornar o Sísifo de Sagitário o próximo grande mestre do santuário. Quando o Aspros descobre que o grande mestre do santuário vai tornar ali o Sísifo o próximo grande mestre, ele simplesmente fica pistolaço com isso e não aceita, né, que simplesmente ele não vai ser o próximo grande mestre do santuário. E aí, né, o Aspros, ele simplesmente pensa ali na sua cabeça e arquiteta todo um plano para simplesmente fazer o grande mestre do santuário e jogar lá no Vasco. Quando o Aspros, né, ele vai lá para dar um fim lá, para derrotar o grande mestre do santuário, ele simplesmente é impedido e derrotado pelo seu irmão gêmeo Défteros. E logicamente, né, após mandar seu irmão ir jogar lá no Vasco, o Défteros que se torna aí o novo Cavaleiro de Ouro de Gêmeos. Mas essa história não acaba por aí não, galera. Porque durante a saga de Hades, né, o que acontece? O Défteros, ele acaba enfrentando novamente seu irmão Aspros, que dessa vez ali foi revivido como um espectro de Hades. Porém, nessa segunda luta entre os irmãos Défteros e Aspros, dessa vez o Défteros ele não consegue simplesmente, né, mandar seu irmão de novo pro Vasco. E aí o que acontece? Ele acaba por se sacrificar para redimir o Aspros de Gêmeos. E essa foi a história aí dos dois irmãos que são os Cavaleiros de Ouro de Gêmeos aqui em Cavaleiros do Zodíaco The Lost Canvas. Eu acho a história dos dois simplesmente fantástica. Manigold de Câncer. O Manigold, ele foi o Cavaleiro de Ouro de Câncer durante o século XVIII e os acontecimentos lá de The Lost Canvas. Para vocês terem uma noção do quão forte que o Manigold é e do quanto que ele é da hora, ele simplesmente foi aprendiz do grande mestre do santuário, o grande mestre Sage. E detalhe, ele foi o único aprendiz do mestre Sage. E assim, eu vejo que a história do Manigold de Câncer, ela é muito impactante, porque simplesmente, né, durante a sua infância, o Manigold ele foi marcado ali pela violência, pelo descaso, sabe, pela destruição. Então assim, durante essa infância dele, ele simplesmente não tinha apreço nenhum pela vida humana. Porém, em uma das viagens ali do grande mestre Sage, né, ele acaba por achar o Manigold nas ruas, largado, e ele vê que esse menino, ele tem ali um grande potencial em sua alma, tendo um grande cosmos. O Sage, ele acaba meio que adotando o Manigold, né, e levando ele para o santuário para treinar ele para ser um cavaleiro. E aí, aos poucos, né, começa a acontecer uma mudança dentro ali da alma e do coração do Manigold, pois ele era uma pessoa que não tinha apreço nenhum pela vida humana. E aí ele começa, sim, a valorizar a vida humana. E assim, apesar do Manigold de Câncer não demonstrar ser ali aquele cara, super certinho, né, que ele tinha ali uma personalidade meio cínica, ele foi uma pessoa, um cavaleiro de ouro muito importante, tanto ali para defender o santuário de Atena, né, quanto desempenhou um papel importantíssimo dentro da Guerra Santa contra Hades. E é claro, né, galera, que eu não vou esquecer aqui de citar o momento de maior destaque do Manigold, que, para quem não se lembra aí,
foi quando ele invadiu o castelo lá e simplesmente foi peitar o Thanatos e o Hypnos. Que, aliás, né, aquela cena que ele chega lá interrompendo o jogo de xadrez dos dois, mano, que cena épica, simplesmente incrível. E aqui a gente vê uma das lutas mais legais de The Lost Canvas, porque simplesmente é o Manigold de Câncer junto do seu mestre Sage contra o Thanatos, que simplesmente é um deus. Então, para vocês verem que o Manigold, além dele ser um cavaleiro muito da hora, ele é um dos cavaleiros mais fortes aqui em Saint Seiya The Lost Canvas, porque simplesmente o cara foi peitar um deus. E assim, durante a luta aqui, diga-se de passagem, uma luta muito difícil, tanto pro Manigold quanto pro Sage, eles acabam ali tendo a ideia de aprisionar, né, a alma do Thanatos e acabar com o corpo físico dele. E aí tem um momento da luta no qual o Thanatos ele acaba abrindo um portal no qual o Manigold de Câncer se joga, né, contra o Thanatos e os dois vão indo lá pro portal. E quando eles atravessam o portal, o corpo físico deles simplesmente é desintegrado. E aí, né, o Manigold de Câncer ele acaba se sacrificando para acabar, né, destruir o corpo físico do Thanos. E aí tem um momento da luta no qual o seu mestre Sage conseguir selar, né, a alma do Thanatos numa ânfora dada por Athena. E assim o Manigold acaba tendo seu fim de maneira gloriosa. Regulus de Leão, que por incrível que pareça, ele simplesmente é o Cavaleiro de Ouro mais jovem dentre os 12 dourados aqui em The Lost Canvas. Isso porque ele se tornou Cavaleiro de Ouro com apenas 15 anos de idade. E só para vocês verem que ele não é pouca coisa não, o Regulus, ele é filho simplesmente do Cavaleiro, tipo assim, um dos mais fortes que já existiu, que foi o Ilias de Leão, o lendário Cavaleiro de Leão. E assim, o Regulus de Leão, ele era muito, mas muito poderoso. Só para vocês terem uma ideia do poder do Regulus de Leão, ele era capaz de usar um golpe chamado de Clamor do Zodíaco, que simplesmente executava, né, realizava as técnicas dos 12 Cavaleiros de Ouro de uma só vez. E aqui em Saint Seiya The Lost Canvas, o Regulus de Leão, ele tem uma das lutas mais incríveis, né? Porém, ela não foi demonstrada no anime, né? Essa luta dá pra você ver somente ali no mangá de The Lost Canvas, que é justamente a luta que ele tem contra o Radamantes de Wyvern. E aqui nessa luta, né, o Radamantes, ele tava simplesmente bugado, cheatado, né? Só que ele não contava que ele ia enfrentar quem? O menino Regulus, né? E aí, o que acontece? Durante essa luta, né, tem um momento no qual o Regulus, ele usa o Clamor do Zodíaco contra o Radamantes, né, achando que ele vai acabar com o Radamantes. E aí o Radamantes, ele reflete o Clamor do Zodíaco diretamente ali pro Regulus de Leão, que acaba levando o seu próprio golpe em cheio. Antes, né, de o Regulus ser derrotado, ele praticamente se funde com o espírito da natureza ali e ele acaba por derrotar o Radamantes parcialmente, né, retirando a imortalidade do Radamantes, abrindo caminho assim, né, pro Cardia de Escorpião vir ali e conseguir derrotar definitivamente o Radamantes de Wyvern. Porém, nesse processo, né, o nosso menino Regulus acaba, né, indo jogar lá naquele time que vocês sabem qual é. E o Regulus, aqui em Cavaleiros do Zodíaco The Lost Canvas, foi um cavaleiro fortíssimo, poderosíssimo, que fez coisas incríveis, como ter essa técnica do Clamor do Zodíaco. E eu acho ele muito legal. Porém, né, por The Lost Canvas aí ter tido somente 2 temporadas do anime, a gente não pôde ver, né, essa incrível luta dele contra o Radamantes de Wyvern. Porém, lá no mangá a gente pôde acompanhar isso. Mas e vocês aí? O que vocês acham do Regulus de Leão? Fala pra gente aí, galera. Asmita de Virgem. O Asmita, que é o Cavaleiro de Ouro de Virgem aqui no século XVIII, durante os acontecimentos de The Lost Canvas, ele tem, assim, uma personalidade um pouco diferente, né, dos outros Cavaleiros de Ouro, pois ele é muito quieto, né, muito na dele, e assim, ele tem sentimentos não muito positivos em relação à Athena da época, que é a Sasha.
E o Asmita, aqui em Cavaleiros do Zodíaco, ele é tão poderoso, né, quanto o Shaka de Virgem lá dos Cavaleiros do Zodíaco original. E assim, ele é tão poderoso que ele possui simplesmente a habilidade de transitar livremente entre os mundos dos vivos e dos mortos, só que assim, ele não precisa, né, tá morto, né? Então, o cara simplesmente já tinha descoberto o Arayashiki antes lá do Shaka, né, e da gente ver tudo aquilo que aconteceu lá no Cavaleiros do Zodíaco original. Só que assim, infelizmente, né, na minha opinião, eu acho que não foi dado assim muito destaque ou muita importância pro Asmita aqui em Cavaleiros do Zodíaco The Lost Canvas. Isso porque, né, a coisa mais importante que ele fez foi simplesmente criar, né, o Rosário de 108 Contas, que é aquele rosário lá que quando eles acabam derrotando o Espectro de Hades, o Espectro ele fica aprisionado dentro do rosário. E vocês podem ver, né, que esse rosário aí, ele é tão importante que ele foi muito utilizado lá na saga clássica pelo Shaka de Virgem. Apesar do Asmita não ter tido muito destaque, né, aqui em The Lost Canvas, ele fez uma coisa muito importante, né, que foi o rosário, né, de 108 contas. Só que para criar esse rosário, teve que elevar tanto o seu cosmo, ele acabou destruindo a si mesmo e sacrificando todo o seu cosmo e sua energia para conseguir criar esse rosário, entendeu? Ele conseguiu criar essa ferramenta importante que ficou ali para as próximas gerações de cavaleiros utilizarem, né, contra o Hades durante a Guerra Santa. Doku de Libra. E sim, eu tô falando daquele cara que mais de 200 anos depois acaba se tornando o Mestre Ancião, o famoso Mestre do Shiryu de Dragão. E aqui em Cavaleiros do Zodíaco The Lost Canvas, a gente consegue acompanhar um pouquinho aí do passado e da história, né, do Doku de Libra. E duas curiosidades bem legais aí sobre o Doku de Libra é que ele é o mais baixinho entre os 12 Cavaleiros de Ouro, tendo apenas ali 1,70 m. E a outra curiosidade é que o seu melhor amigo é o Xion de Ares. Só que assim, seguindo a história clássica e original dos Cavaleiros do Zodíaco, a gente já sabe, né, que no final dessa Guerra Santa do século XVIII, os únicos sobreviventes do lado de Atena serão ali o Doku de Libra e o seu melhor amigo Xion de Ares. O Xion ele não teve muito papel assim importante durante a Guerra Santa, né, contra Hades. Porém, após o final da Guerra Santa, ele e seu amigo Xion tiveram sim um papel muito importante. Primeiro ali, o Xion sendo condecorado como o grande mestre do santuário, incumbido ali de treinar, né, os próximos cavaleiros das próximas gerações para defender ali a deusa Atena. Já o Doku de Libra, ele teve uma outra missão, que também foi muito importante, porque é o seguinte, a Atena ensinou para o Doku de Libra o Misofetamenos, que é uma técnica ali que faz com que o coração do Doku de Libra bata bem devagarzinho, né? Fazendo com que ele envelheça bem devagar. Então, quando passou 243 anos, para ele, praticamente passou somente 243 dias. E após isso, lhe foi incumbida a missão de simplesmente vigiar o selo sagrado de Atena que mantinha os espectros de Hades aprisionados e selados. Missão essa que o Doku cumpriu ao longo dos seus 243 anos de vigília ali nos 5 picos de Rozan. Cárdia de Escorpião tem uma história incrível, além, é claro, dele mesmo ser poderosíssimo e um cara incrível também. Aos 10 anos de idade, o Cárdia ele foi simplesmente abandonado por sua família em um hospital. E ele foi abandonado porque ele tinha uma condição, né, cardíaca ali que fazia com que o seu coração ficasse muito quente, né, ficasse muito aquecido. E isso deixava ele muito debilitado. E aí, quando ele ficou sabendo, né, o diagnóstico da sua doença e que ele somente viveria ali por mais apenas 1 ano de vida, ele simplesmente meteu o louco e decidiu que iria sair dali, né, fugir para poder curtir ali o seu último ano de vida, né? Para poder aproveitar, curtir do jeito que ele queria. E aí simplesmente, né, ele catou e fugiu do hospital. Só que é o seguinte, né? Nem tudo são flores. Durante essa sua fuga aí do hospital, o Cárdia ele se esforçou demais, o que fez com que o seu coração, né,
aquecesse muito e deixasse ele lá bem mauzão mesmo. Só que aí, né, o Cardia deu uma grande sorte. Por quê? Ele foi encontrado pelo Crest, que o Crest era o antigo cavaleiro de Aquário, né? E aí ele encontrou lá o Cardia agonizando nas ruínas de um templo. O Crest de Aquário, ele decide ajudar o Cardia, né? Isso porque ele vê um grande potencial naquele menino ali. Ele percebe, né, que o Cardia não é simplesmente um menino qualquer. E aí o Crest, ele oferece o sangue sagrado de Athena que corria em suas próprias veias, fazendo assim com que o Cardia de Escorpião tivesse essa condição cardíaca amenizada, né, com que ele sofresse menos e assim ele conseguisse viver um pouco melhor. E assim o Crest de Aquário levou o Cardia, né, para o santuário para ser treinado como um cavaleiro, né, um defensor de Athena. E ele acabou se tornando o Cavaleiro de Ouro de Escorpião. E aí é o seguinte, ele não mudou sua ideia não de viver intensamente, sendo simplesmente um vida louca lá no santuário, né? Vivendo cada dia como se fosse o último. Só que é o seguinte, o Cardia, né, ao invés de simplesmente ver que essa condição cardíaca dele seria um prejuízo, né, para sua vida, não, negativo. O que ele fez? Ele fez com que essa condição cardíaca dele fosse utilizada como uma arma contra os seus inimigos. Pois simplesmente, né, durante a execução do seu golpe da agulha escarlate, ele simplesmente conseguia fazer uma agulha escarlate flamejante. Meus amigos, que é isso, né? O cara simplesmente é brabo demais. E assim, aqui em Cavaleiros do Zodíaco The Lost Canvas, eu vejo que o Cardia foi um dos personagens que teve um desenvolvimento, assim, muito bem elaborado, né? E teve um grande destaque aí, principalmente na sua luta contra o Radamantes. Que, aliás, meus amigos, que luta, hein? Sísifo de Sagitário. Aqui em Cavaleiros do Zodíaco The Lost Canvas, o Cavaleiro de Ouro de Sagitário tá vivo, né? Diferentemente ali da série clássica original dos Cavaleiros do Zodíaco, né? E assim, o Sísifo, pra quem não sabe, ele é tio do Régulus de Leão, ou seja, ele é irmão do lendário Ilias de Leão. E ele foi treinado por seu irmão mais velho, Ilias. Por ele estar sendo ali treinado, né, pelo lendário Ilias de Leão, que era o seu irmão mais velho, que o cara era lendário, o mais forte entre os 12 cavaleiros. O que acontece? O Sísifo, ele acabou sofrendo ali muito bullying de todo mundo ali dentro do santuário, né? Pois simplesmente achavam que ele era só um aspirante a Cavaleiro de Ouro, pois ele não tinha o mesmo potencial do seu irmão mais velho, a mesma força, né? Ou seja, ele era o patinho feio ali da família. Só que, né, o tempo passa e o Sísifo, ele acabou mostrando sim que ele é um cavaleiro de ouro digno da armadura que ele veste. E não à toa, foi ele o cavaleiro de ouro, né, que encontrou a menina Sasha e que trouxe, né, a Sasha para o santuário. E assim, aqui em Cavaleiros do Zodíaco The Lost Canvas, o Sísifo, ele é um cavaleiro poderosíssimo. E detalhe, ele é considerado o cavaleiro de ouro mais inteligente dentre os 12 dourados. E por ser o mais inteligente entre os cavaleiros de ouro, ele foi nomeado líder dos exércitos de Athena. Pra vocês verem, né, que o cara é pouca coisa, né? Ele simplesmente é só o líder dos exércitos de Athena. E além disso, dá pra ver ali, né, no mangá de The Lost Canvas, que o Sísifo, ele tem um grande desenvolvimento de história ali e que ele é sim um personagem muito importante. E vale lembrar, né, a sua luta incrível, fenomenal contra o faraó de Esfinge, no qual, né, ele simplesmente cata, tira o próprio coração e coloca na balança, provando assim que o seu coração é tão leve e puro quanto uma pena. O cara é incrível demais. É o Cid de Capricórnio. Simplesmente ele é conhecido por ser o cavaleiro que tem a língua mais afiada de todas, tendo ali um temperamento e um comportamento frio, igual a lâmina da Excalibur. E olha só, aqui em Saint Seiya The Lost Canvas, o El Cid de Capricórnio é sim considerado um dos mais fortes cavaleiros de Athena. E olha só que não sou eu que estou dizendo isso. Quem disse isso foi o próprio Sísifo de Sagitário, que simplesmente é o comandante dos exércitos de Athena.
E olha que mesmo Sísifo dizendo que o Elcid, né, é um dos cavaleiros mais fortes que existem, o Elcid, né, ele dizia que a Excalibur dele estava incompleta e que ele não estava no auge do seu poder. E cara, mesmo a Excalibur dele não estando completa, ele foi capaz de derrotar deuses. E eu tô falando ali dos filhos do Hypnos, né? Alguns dos deuses dos sonhos. E essa façanha de derrotar deuses lhe concedeu simplesmente o título de Matador de Deuses. E assim, para quem não se lembra, né? A luta do Elcid de Capricórnio contra esses deuses dos sonhos, né? Que são ali filhos do Hypnos, ela passa ali no anime. E, gente, vou falar pra vocês, essa luta aí é muito legal. Ela é simplesmente épica demais. E assim, o Elcid de Capricórnio, ele acaba, assim, saindo vitorioso, né, dessa luta aí contra esses deuses dos sonhos. Porém, né, quando ele tá ali, né, pra finalizar o último deus dos sonhos, ele simplesmente, ele tenta, né, atacar o tema de Pégaso. E aí o Elcid de Capricórnio entra na frente, protegendo assim o tema, né, salvando a vida dele. Porém, o que acontece? O Elcid de Capricórnio, ele acaba indo jogar no Vasco junto com esse último deus dos sonhos. Infelizmente, né, porque vou falar pra vocês, o Elcid é irado demais, viu? Degel de Aquário. Simplesmente a pura definição de gentileza, calma e sabedoria. Assim era o Cavaleiro de Ouro de Aquário em Saint Seiya The Lost Canvas. Enquanto Sísifo era considerado o Cavaleiro de Ouro mais inteligente, né, e estrategista, o Degel de Aquário, ele era conhecido como sendo o Cavaleiro de Ouro mais sábio dentre os 88 Cavaleiros de Atena. E detalhe, hein, ele tinha uma habilidade única que ninguém mais tinha ali no santuário, exceto o Grande Mestre, que era simplesmente a habilidade de ler as estrelas. Ah, e eu esqueci de mencionar, o Degel simplesmente tinha a sua própria biblioteca. Esse cara aí gostava de estudar, hein? E assim, para vocês entenderem por que o Degel ele é considerado o mais sábio entre os Cavaleiros de Atena, a gente tem que contar aí um pouquinho do passado do Degel, um pouquinho da história dele para vocês. O Degel, quando era criança, ele foi enviado para a Sibéria, lá no Blue Guard, aonde ele foi treinado pelo antigo Cavaleiro de Ouro de Aquário, que era simplesmente o Crest de Aquário, que foi um dos Cavaleiros de Ouro de Aquário mais poderosos que já existiu. Isso porque, né, o cara simplesmente viveu mais de 500 anos. E nisso, o Crest ensinou para o Degel tanto a arte da luta, né, para ser um cavaleiro defensor de Atena, quanto ministrava aulas para ele de conhecimentos, né, tanto de leitura das estrelas, conhecimento de filosofia. Então assim, ele acabou treinando o Degel para ser tanto um combatente quanto um sábio. E foi durante essa época de sua infância no Blue Guard que ele conheceu um grande amigo seu, o Unity, e a irmã dele, a Serafina, que até mesmo ele dizia, né, que ela era um raio de sol que iluminava aquele gelo todo. E por que eu tô citando, né, o Unity e a Serafina? Pois justamente, né, quando o Degel tá lá como Cavaleiro de Aquário durante a Guerra Santa, né, contra Hades, lhe é incumbida a missão de ir até Atlântida, né, para verificar lá o que está acontecendo com o Poseidon. E aí, quando o Degel chega a Atlântida, ele simplesmente descobre que aquele seu amigo, o Unity, ele acabou usando o corpo da irmã dele para ser o receptáculo da alma do deus Poseidon. E aí acontece uma das coisas que simplesmente eu achei uma das coisas mais incríveis que eu já vi dentro da obra dos Cavaleiros do Zodíaco, que simplesmente, né, o Degel de Aquário, ele acaba congelando toda a Atlântida sozinho, assim aprisionando tanto o Unity quanto a irmã dele, a Serafina, que havia sido ali o receptáculo da alma do Poseidon. Só que é o seguinte, no processo de congelamento aí da Atlântida, o Degel de Aquário acaba se sacrificando. Porém, ele acaba realizando esse feito simplesmente épico, que foi congelar toda a Atlântida sozinho. E assim, pra mim, né, o Degel, ele teve um papel importantíssimo dentro de Saint Seiya The Lost Canvas. Isso porque ele foi incumbido de simplesmente lidar com Poseidon, que é um dos 3 grandes deuses do Olimpo. E ele conseguiu sozinho, galera, congelar a Atlântida. Isso que me deixou muito impressionado.
Albáfica de Peixes. O Albáfica de Peixes tem uma história simplesmente incrível aqui em Cavaleiros do Zodíaco The Lost Canvas. Isso porque, quando o Albáfica de Peixes ainda bebê, ele foi abandonado lá no Jardim de Rosas Diabólicas. Porém, ele acabou sendo salvo pelo atual Cavaleiro de Peixes da época, o Rugones. E aí, o Cavaleiro de Ouro de Peixes, né, o Rugones, ele acabou por adotar o Albáfica de Peixes e também decidiu treiná-lo como seu discípulo para ele ser ali o próximo Cavaleiro de Ouro de Peixes. E durante todo o seu crescimento, o Albáfica ele foi treinado ali, né, claro, pelo Rugones. Porém, o que acontece? Quando chegou ali ao final de seu treinamento, o Albáfica de Peixes ele teve que tomar uma decisão muito difícil, que era a seguinte: de se tornar um civil e simplesmente ir viver a sua vida, né? Ou de realizar o Elo Carmesim. E o ato do Elo Carmesim simplesmente consiste no seguinte: o Albáfica de Peixes e o Rugones, todos os dias eles trocariam uma gota de sangue, né? Tipo assim, imagina, furou o dedo aqui, a gente se toca e troca assim uma gota de sangue. E eles teriam que fazer isso todos os dias. Isso para verificar durante o tempo se o Albáfica ele criaria assim uma imunidade ao veneno que estava ali no sangue do Rugones de Peixes, ou se ele sucumbiria a esse veneno. E aí, como o Albáfica ele era muito apegado ao seu mestre, né? Pois o seu mestre era praticamente o seu pai, ele decide então ficar e realizar, né, o Elo Carmesim com o Rugone de Peixes. E apesar de quase jogar lá no Vasco, o Albáfica ele consegue no final desenvolver ali imunidade ao veneno que estava no sangue do Rugones de Peixes. Só que daí, ao longo do tempo que foi passando, né, eles realizando esse Elo Carmesim, o que acontece? O Rugones ele começa a ficar muito fraco e ele acaba indo lá jogar no Vasco. Porém, antes dele, né, acabar indo jogar de vez lá naquele time, ele revela, né, pro Albáfica de Peixes que o Elo Carmesim, ele sempre vai acabar, né, com aquele que tem o sangue, né, o elo mais fraco, entendeu? Então, assim, ele fala para o Albáfica de Peixes que o Albáfica simplesmente tem um sangue poderosíssimo, que o veneno que possui ali no sangue do Albáfica superou o do próprio Rugones, sendo muito venenoso e muito poderoso. E aí, infelizmente, o Rugone de Peixes, ele acaba indo jogar lá no Vasco. E assim, o Albáfica acabou se tornando o Cavaleiro de Ouro de Peixes. Porém, o Albáfica, ele evita chegar perto das pessoas, pois ele não quer que as pessoas se contaminem com o seu sangue extremamente tóxico. E durante a Guerra Santa de Atena contra Hades, o Albáfica de Peixes ele tem um papel importantíssimo ali, defendendo, né, o vilarejo no qual tem ali os moradores civis em torno do santuário de Atena. E aí ele acaba tendo aquelas lutas fantásticas, né? Tem uma luta lá que ele, né, detona vários espectros de Hades, né, no Jardim das Rosas Diabólicas, e também tem aquela épica luta contra o Minos de Gryphon, que simplesmente é incrível demais. E eu gosto muito do Albáfica de Peixes. E fico feliz que finalmente, né, fizeram um Cavaleiro de Peixes que é forte, que é legal, sabe? Que a gente olha e fala assim, caramba, mano, esse cara é brabo mesmo, hein? Diferentemente, né, do Afrodite de Peixes, né? E galera, espero que tenham gostado desse vídeo aí, contando um pouquinho mais da história dos 12 Cavaleiros de Ouro de Cavaleiros do Zodíaco The Lost Canvas. Esse vídeo aí, né, dá um certo trabalho, porque a gente tem que fazer ali toda uma pesquisa para trazerem fatos verídicos para vocês. Então, se vocês puderem, aproveita, deixa aquele like maroto aí, um comentário sobre o que você achou do vídeo e compartilha esse vídeo aqui para aquele seu amigo que gosta de Cavaleiros do Zodíaco. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e falou!